Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar, hoje 22 de fevereiro de 2015. No programa de hoje você vai conferir Esporte Clube Flamengo, mais uma crise, nem começou a temporada e o Mengão já vive uma fase negra dentro do mais querido. Vamos falar também do Piauí Esporte Clube, que jogou contra a equipe do Náutico e conheceu sua primeira derrota. River Atlético Clube também cedeu mais um empate dentro de casa pela Copa do Nordeste. E aqui em nossos estúdios, o nosso convidado J. Araújo, comentarista, vai falar sobre a situação de River Piauí na Copa do Nordeste e, claro, falar do Flamengo. E sobre o Flamengo, o meu convidado especial, o empresário Leal Filho, que iria assumir o Flamengo como superintendente, deu problema. Vamos saber já deste assunto depois. Sabe por quê? Porque o Esporte 10 está apenas começando. Tudo bem? O Esporte 10 começa falando do Esporte Clube Flamengo. O Flamengo deveria ter se apresentado na última quinta-feira. Teve uma apresentação simbólica, mas não do jeito que o torcedor do Flamengo queria. Vive uma crise turbulenta dentro do Flamengo, tanto financeira como de falta de credibilidade da diretoria, e alguns jogadores não querem sequer vestir a camisa do Flamengo. Eu tenho aqui nos estúdios o empresário Leal Filho, que iria assumir o Flamengo como superintendente, gerente, enfim, iria assumir o Flamengo. Leal, bom dia. E o que realmente aconteceu para você deixar o Flamengo? Bom dia, Sidney. Bom dia, Jota. Bom dia a todos que estão conosco, nos assistindo nesse momento. Na realidade, nós assumimos o Flamengo com a intenção de fazer um grande campeonato piauiense. E nós entendemos que o futebol é um espetáculo que proporciona mais emoção que qualquer outro espetáculo, que mexe com o âmago do torcedor. E a gente assumiu com essa intenção. Vamos fazer com que esse time do Flamengo seja o Flamengo de outrora. Seja um Flamengo que venha fazer um clássico com o River, que vai mexer com a cidade de Teresina. Que nós não vemos o campeonato piauiense sem um River e um Flamengo. Sem um Rivengo. Que me desculpe os outros times, mas isso é normal. É como você vê o campeonato baiano sem um Bavi. Não existe. Um campeonato do Rio Grande do Sul sem um Grenal. Isso. É a maior emoção dos campeonatos. E a maior emoção seria o Flamengo com o River. Por isso nós assumimos com essa intenção de fazer um grande Flamengo, de fazer um diferencial. O Flamengo realmente passa por uma crise. É tão tal que passa que foi entregue. Nos deram a procuração para assumir o departamento de futebol profissional do Flamengo. Isso, eu estou aqui com a procuração em mãos e ela foi datada do dia 6 de fevereiro de 2015. Protocolada na Federação Piauiense de Futebol, no qual ficou uma cópia na Federação, uma com o atual presidente do Flamengo, Janque, e a outra comigo, que me dava plenos poderes para fazer um time. Obviamente, com todos os atributos de despesa e pagamento. Tudo tinha que ser através da gente, prestar conta de acordo com a procuração, todo dia 15 do mês subsequente, prestar conta para não deixar nenhum débito com o Flamengo. E nós assumimos dessa forma, porque sabíamos que poderíamos fazer. O Flamengo é um time muito grande, que mexe com muita gente. Eu acho, não sei, eu não entendo como é que deixa chegar o Flamengo ao fundo do poço, sem campo para treinar, sem dinheiro em caixa para fazer um time. E a maior explicação disso é a procuração passada para a gente. E nós iríamos fazer. Estávamos com a comissão técnica formada, contratada, técnico, auxiliar, massagista, treinador de goleiro, preparador físico, estavam todos contratados. Alguns jogadores daqui iriam começar na quinta-feira passada à tarde. Não era uma apresentação do time, mas era uma movimentação em torno do time, porque o time estava parado. Ia ser na ADUFP. E quando chegou na quarta-feira, nos deparamos com a preocupação do presidente em saber como era que estava, porque eu não estou vendo movimentação. Eu disse, não, a movimentação está sendo feita nos bastidores de contratação. O técnico que vinha aqui era o Moroni, que eu já posso dizer isso, é o Moroni que vinha para nós, é um técnico respeitado no Piauí, já tinha nos indicado vários jogadores, a gente já estava entrando em contato com esses jogadores, ele tinha autorização para trazer um time completo de fora e pegar os demais jogadores daqui para fazer uma base de 26, 28 atletas. Disse que estava preocupado, o presidente veio chegar para mim e dizer que está preocupado porque não estou vendo movimentação, não estou vendo dinheiro, de onde é que vai tirar o dinheiro? Rapaz, isso é uma responsabilidade nossa. Nós assumimos para isso. Nós iremos começar o campeonato com a estrutura de terminar o campeonato sem dever.
Com tudo em caixa. Ou seja, com tudo já estava planejado. Tudo planejado e tudo conseguido. Certo. Não tinha esse negócio de eu vou ainda aventurar, não. Nós não temos dinheiro para botar no time, porque eu não vejo nenhum empresário vir aqui, eu vou assumir o Flamengo, que eu vou botar meu dinheiro no time e empancar o time. Não é assim que se faz futebol. Futebol se faz através de ações que venham a condizer com a realidade. Qual é a realidade do futebol? De que é que vive um time? Vive de renda. Para viver de renda, é preciso que tenha um time bom e que tenha credibilidade perante a torcida. Aí vai dar renda. Isso. E principalmente como a gente ia tratar o Rivengo. Era para dar uma renda grande. Dentro do Rivengo, Léo, pelo que você está observando, a campanha do River dentro da Copa do Nordeste já dava uma impulsão a mais para o primeiro Rivengo do ano de 2015? Com certeza seria um espetáculo muito grande na cidade de Teresina. Iríamos mexer com a cidade de Teresina através desse jogo. E iríamos chamar a população para dentro do Albertão, porque é merecedor. Eu joguei no Júnior do River, indo algumas vezes no banco do profissional, eu entrava algumas vezes nos anos 80, e via aquele Albertão no Rivengo com 40 mil pessoas. Por que é que não tem mais hoje? Porque os times estão sem credibilidade. O River está aí forte, fazendo um time forte, e o Flamengo não estava. Quando ele demonstrou essa preocupação, eu disse, eu não estou entendendo sua preocupação, porque eu tenho o poder para fazer o time. Eu tenho a obrigação de pagar. Qual é a preocupação sua? Não, Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu estou percebendo aí, você acha que ele queria administrar o dinheiro? Como que iria ser feito esse pagamento? Porque teve um ponto que te tirou a atenção, disse, não fico mais por isso. Com certeza, porque eu tinha que prestar conta com o time, porque todo time, toda associação, toda entidade tem que prestar conta. Não tem essa, não. Tem que prestar conta. E a gente tinha que prestar conta todo dia 15 do mês subsequência, que é uma coisa contábil normal, mas eu não tinha que dar satisfação para ele de onde era que o dinheiro vinha, não. Aí ele queria saber a fonte. Cadê o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro? Eu disse, rapaz, não tenho que dar essa explicação, eu tenho que botar o time. Meu acordo que foi feito com o Flamengo foi justamente porque o Flamengo estava sem capacidade financeira de colocar um time, de acordo com o que ele me passou, e quem passou uma procuração dessa está sendo condizente com a realidade. E a procuração está assinada pelo presidente Jean, que é o Janson da Costa. Pois é. Quem passa é porque não tinha. E nós viabilizamos isso através de empresas. Porque nós não tínhamos esse negócio de mandar um projeto para uma determinada empresa. Nós vamos na empresa com um projeto. Discutir isso e dizer que precisa, além do futebol ser bancado por torcedores através dos eventos, tem que ser patrocinado também, porque senão não vive. Agora, para você conseguir patrocínio, precisa você ter a credibilidade. Você tem que ir no empresário que acredita em você e que acredita que o dinheiro dele vai ser revestido numa mídia boa. O cara não vai botar o dinheiro bom dele num negócio ruim. Só para colocar. Não tem como. Realmente é complicado. Mas aí estava preocupado, porque é o nome dele que está em jogo, que poderia sujar o nome dele. Rapaz, eu não vejo o que sujar mais do que o que está sujo. Porque o Flamengo está com a situação periclitante. Tomara a Deus que venha fazer um bom campeonato. Porque as camisas do Flamengo pesam. Mas da forma que está sendo planejado o Flamengo, estão planejando o Flamengo, botando de buraco abaixo todo dia que passa. Está errado. Tá complicado. Jotinha, bom dia. Mais uma vez é um prazer estar recebendo você aqui no Sport 10. Você esteve na apresentação simbólica do Flamengo. O que você sentiu dos jogadores nessa apresentação, já no meio dessa turbulência? Bom dia, Sidney. Bom dia, Leal. Bom dia a todos que nos acompanham no Sport 10. A gente esteve por lá na quinta-feira, acompanhamos a apresentação simbólica, como você bem frisou, do time que interinamente será comandado por Walter Maranhão. Time, alguns jogadores experientes, como o Ildinho, como o Jabas, como o Darlan, Joniel, o Augusto, que volta à equipe após uma temporada no futebol paraibano no Souza, e alguns jogadores da base. Pedro Luna, agora o Paulo Vitor está chegando para reforçar a equipe, alguns jogadores ainda do Sub-17 também, que vão ser aos poucos, nessa parte inicial, inseridos com o time do técnico Raimundo Soares para reforçar o elenco principal. Claro, até chegar os possíveis reforços visando o estadual. Alguns jogadores, Sidney, tiveram algum semblante de preocupação. O Janca conversou com os jogadores, explicou a atual situação financeira que o Flamengo passara e tentou mexer com os brios deles. Tentaram mexer com os brios dos jogadores, tentar passar tranquilidade, passar a palavra necessária, assim como também o Walter Maranhão. Passou para os jogadores que trabalho haverá, vai ter. Isso daí o trabalho vai ser feito no primeiro momento. Agora, dependendo da atual situação, de como a coisa vai andar, aí é preciso ter um pouco de cautela e de tempo para que como essa coisa vai funcionar.
Porque como o Leal frisou, já tinha um planejamento praticamente todo montado. O Leal já vinha com o planejamento praticamente fechado. Já tinha uma gerência feita. Já tinha uma gerência feita, ele e o Ari Toda ela Silva. completa e foi quebrada. Isso, já tinha ele e o Ari Silva, já estavam montados o planejamento. Já estava todo ele alicerçado, já, inclusive até, Sidney, já projetando até, já as viagens, já tinham a planilha feita. Viagens para Periperi, para Campo para Parnaíba, que são jogos no interior do estado. Agora volta-se a estaca zero, no primeiro momento, o Jankel vai com o Walter Maranhão. E 2 pontos, Jota. Volta com a estaca zero e volta também com a desconfiança. O torcedor já não acredita mais. Volta com a interrogação. E bem grande aquela interrogação. E aí, o que será do Flamengo em 2015? Será que o Flamengo vai ter time? Eu até falei na Rádio Antares, onde eu apresento o programa de esportes, o torcedor, melhor dizendo, o jogador que está desempregado, vários jogadores que estão fora de temporada, nos amistosos do River e do Piauí Esporte Clube, antes da Copa do Nordeste, eu cheguei a conversar com alguns dos jogadores, Leal. E aí, o Flamengo está vindo aí. A resposta era não, quero nem saber. Do jeito que está lá, eu não vou. Volta a mesma estaca, volta a mesma interrogação. Você que esteve lá agora, você percebe também que o Flamengo vai montar um time daquele jeito? Tu pode jogar pelo time ou não? Desorganização total. Mas futebol não é assim que se faz. Futebol se faz com planejamento. Não adianta você ficar no mesmo o tempo todinho, você vai ficar o tempo todo sendo desacreditado. Não adianta tentar forçar uma barra. Não adianta. 2 mais 2 são 4. Se você planejar, não tem como dar errado. É o que eu estava, a minha conversa com o Moroni. Eu quero um time que venha, que já tenha feito jogadores pré-temporada, que esteja no ponto de atuar. Porque os que nós vamos começar aqui não fizeram. Vai ter um Seriam pelo menos 16 jogadores, né? Que o Moroni iria trazer, ia indicar para você 11 jogadores. Nós estávamos pedindo 11 jogadores. 11 jogadores mais os que já... Mais os que estavam aqui. Ah, beleza. Está entendendo? Eu digo uma coisa para você. O nosso planejamento, a gente estava no caminho certo. A gente já tinha planejado, inclusive, como trabalhar em cima de um Rivengo. Porque o futebol é um espetáculo que mexe com a emoção, que mexe com o coração das pessoas. E quando você faz a motivação para essas pessoas, que você faz um trabalho que condiz com o retorno, o torcedor dá o retorno. Nós iremos fazer uma promoção em cima de um Rivengo que nunca aconteceu na história do Rivengo do Piauí. Já vi, repito, já participei de Rivengo com 40 mil pessoas. Mas na época não precisava ter uma promoção tão grande como iríamos fazer agora. Nós íamos mexer com o desportista e com o não desportista do Piauí, que é isso que precisa. O futebol está precisando disso. Agora, o cara chega, dá uma procuração dessa, que não dá plenos poderes, depois vai ficar perguntando, cadê o dinheiro? Onde é que está? Como é que tu vai fazer para conseguir o dinheiro? Tu está contratando técnico caro, tu está pagando caro para o preparador físico. Meu amigo, quem está sabendo o sapato aperta é quem mete o pé. Quem está metendo o pé sou eu. Quem está metendo o pé sou eu. E outra coisa, não venha pensar que o cara, mas o Leal não tem dinheiro, ou o Leal tem dinheiro, o Leal vai botar no bolso dele. Não tinha isso. Não tem isso. Você tem que saber arquitetar. Você tem que saber como você viabilizar isso. E nós já tínhamos um projeto que começava o ano no campeonato, terminava com todo mundo pago. Com todo mundo ganhando, com grande premiação, para ver se conseguia levar o Flamengo para o lugar que o Flamengo disputar merece. Uma Série D, uma Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil, uma Série D, e a Copa do Nordeste. É por aí. É obrigado a ganhar? Somos obrigados. Podemos perder. Mas nós temos que entrar com a intenção de querer ganhar, que vamos ganhar. Agora, eu queria a tua opinião, Leal. Essa semana que passou, houve uma entrevista do vice-presidente José Cardoso ao companheiro de trabalho, Everardo Torres, da Rádio Pioneira, né, da Rádio Pioneira, e no popular, ele rasgou o verbo e disse que não sabia de nada, quando acontecia a coisa ele era o último a saber. Como que você ouviu e recebeu essa entrevista do José Cardoso? O Cardoso simplesmente falou o que acontece no Flamengo. O Cardoso falou, falta de planejamento, o cara tem o time como se fosse dele, tá entendendo? Não mantém, não honra o compromisso que faz com as pessoas. Tudo isso está na fala do Cardoso. Isso aí é visto, toda a imprensa do Piauí sabe disso, todo mundo do Piauí sabe disso. Eu fiquei triste com relação a isso, porque eu fui na televisão e dei entrevista para vários canais de TV, para vários portais da cidade, para várias rádios da cidade, dizendo que estava dentro do Flamengo, fazendo um planejamento que ia tocar o Flamengo. Aí, de repente, eu me deparo com a posição do presidente, que diz que estava preocupado, mas que tinha um cidadão que é superior a ele no Flamengo, que é por nome de Antônio Filho,
que ia dar 150 mil para ele fazer o Flamengo, mas precisava que eu saísse. Vou dizer uma coisa para você, Sidney. Com 150 mil para fazer um campeonato de 4 meses, só se for time de amador. Aí com o time de amador dá, porque time de profissional não dá, não. Só para fechar esse bloco, eu quero a resposta rapidinha tua aqui. Houve trairagem? Com certeza. Ficou decepcionado? Com certeza. Eu não vou ficar decepcionado com o mundo do futebol e nem com o mundo do esporte, porque não é todo mundo que é traíra. Tem as pessoas que sabem, tem as pessoas que sabem tratar os seus clubes, sabem respeitar a sua torcida e respeitar os cidadãos que eles fazem compromisso. Mas, nesse caso meu, com certeza houve. Beleza, então, olha, esse bloco foi com o Leal falando sobre a sua situação junto ao Sport Clube Flamengo. Ele permanece conosco porque no próximo bloco vamos falar de Copa do Nordeste, falar do Piauí Sport Clube Piauizão Vibrante, que perdeu para a equipe do Náutico. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com o Esporte 10 e o assunto agora, Copa do Nordeste. O Piauí Esporte Clube jogou na última quinta-feira contra a equipe do Náutico. E o Piauizão Vibrante não conseguiu encontrar o caminho da vitória. Perdeu por 2-0. Piauí e Náutico entraram no Estádio Albertão para fechar a terceira rodada do Grupo C da Copa do Nordeste. O Piauí Esporte Clube precisava vencer para conquistar a liderança do Grupo C. Mas não foi isso que aconteceu. O Piauí não conseguiu demonstrar dentro de campo um bom futebol. Então a equipe do Náutico foi para dentro do jogo e mostrou que estava mais à vontade do que o Piauí Esporte Clube e dando mais trabalho ao goleiro David. Sem o Piauí esboçar nenhum tipo de reação, o time do Náutico partiu para o ataque. E numa bela jogada aos 29 minutos, Patrick Vieira bate fazendo um golaço para a equipe do Náutico, 1-0. O técnico Marcão fez algumas modificações dentro de campo. O Piauí até que começou a jogar, mas não conseguia finalizar suas jogadas. Então a equipe do Náutico vai para o ataque e Jefferson Renan, que acabara de entrar, faz o gol da vitória para a equipe do Náutico, que agora passa a ser um dos líderes do Grupo C. E o Piauí perdeu várias oportunidades reais de gols, que poderia fazer a diferença. O próprio Denis, atacante que entrou no segundo tempo, poderia ter marcado 3 gols e o efeito seria outro, e não a derrota, e o Piauí estaria hoje liderando o Grupo C da Copa do Nordeste. O técnico Marcão conversou com a nossa equipe e lamenta a ausência dos jogadores considerados titulares, que hoje vive mais no departamento médico do que dentro de campo. Vocês que acompanham no dia a dia, sabe do que a gente passa, né? Às vezes até para pôr a equipe em campo, em jogo, muitos desfalques, muitos jogadores estavam visitando muito o DM, né? E a gente nesse jogo a gente ficou assim, um pouco dependioso em relação a jogadores de linha, né? De ataque, né? Já que Fabiano machucado, a gente tem o Agostinho e Denis também sentiu uma lesão, que são os 3 jogadores que a gente tinha à disposição para a competição de jogadores de ataque. Então a gente fez uma formação, a gente trabalhou no dia a dia. Denis sentiu uma lesão, era um jogador que a gente poderia ter iniciado, mas estava com receio de pôr ele no... como a gente fala, está meia boca, não está totalmente recuperado. Então a gente optou por essa formação. O primeiro tempo o time teve apático, como a gente fala, teve alguns erros de marcação e tomamos o gol. Aí, segundo tempo, mudamos a postura do time, o time ficou mais ofensivo. E a gente teve as oportunidades, né? Como eu falei, a bola não está entrando, mas a gente treina, às vezes o torcedor, ele não quer saber, ele vê aqui, ele quer ver um bom espetáculo, quer ver gols, mas no dia a dia a gente trabalha, a gente faz repetições, a gente mostra a forma que é para ser feita e infelizmente às vezes quando chega ali na frente, o jogador às vezes se precipita, às vezes dá aquele nervosismo e não consegue finalizar bem. O Piauí contra o Salgueiro teve um time improvisado. Hoje também contra o Náutico um time improvisado. Vinha uma outra partida contra o Náutico, só que fora de casa, na casa do adversário. Desta vez tu espera contar com a tua equipe já completa, com ela toda titular? É isso que a gente espera, né? Acho que a gente tem esses dias aí para trabalhar, para recuperar os jogadores que estão no DM e ter a condição, né? Que fala jogadores recuperados para que a gente possa trabalhar, possa preparar bem a equipe nesses dias, né? Para chegar lá contra o Náutico, a gente sabe que é difícil lá dentro, mas
temos amplas possibilidades, né, com todos os jogadores inteiros, jogadores da posição que a gente possa trabalhar, que a gente possa ter à disposição, a gente pode surpreender lá dentro. Olha aí, ó, o técnico Marcão falando da sua equipe, Leal, que os jogadores hoje vivem mais no departamento médico do que dentro de campo. Pelo que você sentiu nos jogos que o Piauí já realizou, principalmente o da última quinta-feira contra o Náutico. Eu senti que o Piauí precisava, acima de tudo, fazer os gols perdidos. Com certeza, claro, os gols não foram gols difíceis. Só que o cara estava trazendo a bola para o goleiro. Porque se tivesse feito, os times não estão tão superiores, os times do Piauí, ao time do Piauí, aos times É verdade, tecnicamente. Piauí, não. Então, não. O que está faltando é encaixar. Eu não sei onde é a peça, eu não acompanho o treino. É lamentável o Piauí, com um time reduzido, perder várias peças num jogo só, como o Piauí está perdendo. Mas o que está faltando mesmo é encaixar a bola, finalizar, pegar aquela última bola e botar para dentro. E o jogo da quinta-feira foi um jogo que o Piauí não entrou em campo. Eu considero assim, porque o que estava bem no jogo, a defesa do Piauí estava a titular. Dá para dizer assim, mas do meio campo, quando a bola chegava do meio para o ataque, não saía. Era o principal, que era o ataque que precisava funcionar. Jogando em casa, precisa fazer os gols necessários para poder ter um pouco mais de gordura, vamos dizer assim, na classificação do grupo. Porque a defensiva, como você frisou muito bem, era titular. O David, Jorginho, o Rafael Negão, o Bruno Hernandes e o Thiaguinho. É a defesa perfeita. Só que do meio para frente, o Dalton estava muito sobrecarregado no meio. O Dalton tinha que sair para fazer a marcação, mas às vezes tentando que armar o contra-ataque também. E isso o técnico Marcão, com o Marcos Gasolina no banco machucado, o Vitor Recife fora, Leís fora, voltando agora a equipe, sendo regularizado, tendo condição de jogo, e ainda sem contar os jogadores que não foram regularizados. O Renan, o Jean Felipe, enfim, o Marcão está tendo que tirar leite de pedra. Sem contar que o Silas há muito tempo está no departamento médico. Voltou a semana agora, pode ter a oportunidade, porque eu tenho uma semana completa para treinar e jogar contra o Náutico lá na Arena Pernambuco. Tomara que dê certo, né? O Piauí merece, é um time que a gente tem um maior carinho, até pela sua diretoria, pelo esforço que a gente vê o Jacob lá passando pela federação, correndo, lutando para montar um time. E nós estamos torcendo pelo Piauí. Tomara que volte esse pessoal aí do banco do departamento médico, passe a atuar e o Piauí venha a vencer. Porque uma coisa é certa, a defesa do Piauí, vocês falaram uma coisa bacana, é a defesa boa. A defesa bem consistente. É tão tal que já vinha de 2 jogos sem levar gol. Entendendo? Estava invicta, defesa né? boa, com certeza. Tem que ver se a Zaide pega esses 2 gols antes. Mas eu repito, os times que estão vindo para cá não são bem superiores aos nossos, não. Nós temos times briosos aqui em Teresina. Jotinha, o técnico Marcão, em sua entrevista agora há pouco, disse que acredita numa vitória em Recife e acredita numa vitória aqui contra o Salgueiro. A pergunta é, você também acredita nessas vitórias e acredita na classificação do Piauí? Ou você acha que já deu para o Piauí? Vai jogar a última cartada em Recife. Isso aí, dia 5, é a cartada final para, quem sabe, poder sonhar com classificação, porque vai jogar contra o Náutico. Tudo bem, o Náutico não passa um bom momento financeiramente. O Náutico está tendo que jogar com os garotos da base. O Náutico, para você ter uma ideia, do time titular, 6 são oriundos do time sub-20. Ou seja, o técnico Moacir Júnior está tendo que fazer adaptações, reciclar o elenco para fazer com que esses jogadores não sintam o peso da responsabilidade. E tem um detalhe, viu? Na equipe do Náutico, como o Jotinha está falando aqui, que há 6 jogadores da base, durante a nossa transmissão, foi entrevistado um repórter lá de Pernambuco, quando o Jotinha fez a seguinte pergunta para ele. Legal, o Náutico está dando a oportunidade a 6 jogadores da base. E o repórter foi bem claro. Eu queria ter os seus olhos para isso, mas não é. É falta de dinheiro mesmo. Não tem como contratar e está subindo os garotos. Está tendo que subir de forma forçada, não fez uma boa Copa São Paulo, foi lá na primeira fase ainda do Náutico. Isso. Boa parte desses jogadores que estão subindo agora para o profissional e está queimando etapas. O Náutico está queimando etapas porque... Mas tem bons valores? Tem, isso daí é fato. 2 garotos do Náutico me chamaram a atenção na partida de quinta-feira. Um garoto que entrou no segundo tempo, fez o segundo gol, o Jefferson Renan, é da base do Náutico, mas teve experiência jogando a Série D do Brasileiro pelo Porto de Caruaru. O Porto quase subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. E também o garoto, o lateral direito, Davi. Também bom jogador, dava liberdade ao técnico Moacir Júnior para ele desenvolver as jogadas da direita para a transição do meio campo. E é um time que, se for bem cuidado
pela diretoria do Náutico, pelo se manter, porque o grande erro do futebol brasileiro é a queima forçada de demissão de técnico. Para mim é um problema crasso. Se der condição para o técnico, com o elenco do jeito que está o Náutico, se der condição para o Márcio Júnior fazer um elenco mais enxertado, pediu reforços? Pediu. Conversava com o Carlos Quila no Abre o Jogo, nosso, lá na Rádio Antares, e ele conversava isso. Reforços virão? Virão. Mas é preciso ter a paciência do torcedor do Náutico para que esses reforços possam vir, claro, dependendo do fundo dos recursos que o time tiver. E tem um detalhe, eu vou ser bem franco aqui, pelo que eu estou acompanhando do Piauí e pelo que eu vi o Náutico jogar na quinta-feira e eu vi pela televisão contra o Motoclube, o Piauí com o time titular, não desmerecendo os jogadores que estiveram em campo na última quinta-feira como titular do Piauí, o Piauí titular mesmo, o Piauí passa por cima do Náutico lá dentro da arena. O Piauí tem time para isso, porque o Náutico, confesso a todos, eu não vi aquele time para dizer assim, o Náutico é forte. Não é. Se o Piauí tivesse com o time titular na quinta-feira, venceria o jogo tranquilo, venceria mesmo. Se fosse um Náutico e um Ceará, o Ceará passava por cima do Náutico, o Náutico não tem condições. Pelo que eu vi ontem, é uma equipe fraca. Eu vejo que o River nessa chave, o River está mais planejado, está com um elenco maior, mais forte, tem um jogador no departamento médico, tem uma altura igual ou melhor para substituir. Porque pode ver que no jogo do River, aqueles meninos que entraram jogaram melhor do que os que estavam... Bem melhor. Bem melhor. O River nessa chave, possivelmente, era o primeiro da chave. Olha, e sobre o jogo Piauí Náutico, eu conversei com o Felipe Souto, que joga no meio-campo da equipe do Náutico, e ele também fala com respeito da equipe do Piauí Esporte Clube. Era um jogo muito complicado, porque estávamos numa linha tênue. Se perdêssemos, não lutaríamos mais por uma classificação, na minha opinião. Acho que ficaria muito mais difícil. Claro que teríamos condição, mas seria muito mais difícil. Como vencemos, recolocamos o Náutico numa condição favorável. Não somos os líderes ainda, mas temos plenas condições de buscar essa classificação que vai trazer muitos benefícios para nós. Foi um jogo difícil do que você esperava em relação ao Piauí? Foi um time mais fácil do que esperado? Não, de forma alguma. Futebol, hoje em dia, não existe compromisso fácil. A gente pode tornar o jogo menos complicado dependendo da forma como a gente encare o adversário e atue. Na minha opinião, respeitamos muito a equipe do Piauí, por isso criamos condições de vencer o jogo e depois, até no segundo tempo, abrir uma vantagem boa que nos deu uma condição dentro de jogo melhor ainda que tínhamos no primeiro tempo. É porque o primeiro tempo foi do Náutico, mas o segundo tempo até que o Piauí conseguiu equilibrar. Equilibrou, mas aquelas bolas que o Denis desperdiçou fizeram falta. Isso daí é fato. Tem vezes a gente entende até que na ânsia de tentar concluir a gol, o Denis tentou da melhor forma, mas às vezes nem sempre jeito resolve, tem que ir na força. Pois é isso que me chamou a atenção, Léo, foi o jeito com que o Denis bateu na bola. Não sei se ele queria fazer o gol bonito, queria fazer o gol de classe, enquanto o certo é fazer estilo Romário, a famosa bicudinha que a bola entra do mesmo jeito, e vale gol. Na realidade, ele não queria fazer o gol, não, ele queria atrasar pro goleiro. Treinou o goleiro. Rapaz, não existe isso. Não existe. Time, zagueiro tem que ser zagueiro, tem que dar zagueirada, atacante tem que fazer gol e pronto. Se é bonito ou feio, a bola tem que entrar. Agora ficar telegrafando, atrasando pro goleiro, não vai entrar nunca. Principalmente no goleiro daquele, um goleiro experiente, jogou em grandes times, que é bom, o cara chega lá e telegrafa e atrasa. Agora são 2 jogos fora de casa. Um em Pernambuco contra o Náutico, depois de uma semana, e depois vai a São Luís, Motoclube, e fecha aqui contra o Salgueiro, não é isso? Antes o Salgueiro, depois o Moto. Por último. Então fecha com o Moto lá em São Luís. E veja uma coisa, tudo é difícil. Saiu de casa, dificultou. Não adianta não, tem que fazer o dever de casa ganhando em casa. Perdeu em casa, dificilmente consegue alguma coisa depois. Pelo que você percebeu, Jotinho, os jogadores vão estar regularizados? O técnico Marcão vai dispor desses jogadores? A gente espera, né? O Renan Teixeira e o Jean Felipe, eu acho que sim. Já devem ganhar condição de jogo para quinta-feira, para o dia 5, contra o Náutico lá. A situação do Matheus Giovani e do Gustavo, que é um meio que também veio do futebol norte-americano, aí que complica um pouco, porque a transferência vindo dos Estados Unidos, internacional, tem aquela pendenga com a CBF, aquela coisa toda FIFA, CBF, FFP para ter condição de jogo. Aí complica um pouco mais. Mas principalmente necessário recuperar Vitor Recife e o Fabiano. Fez muita preciso falta, recuperar os dois. Recife, fez muita falta. É preciso recuperar os dois, principalmente porque o Agostinho tentava de todas as formas fazer a função do Fabiano, isolado no ataque.
o Pablo tentando fazer a função do Vitor Recife, tendo um Marcos Gasolina no banco, meia bomba no ditado popular. Mas é isso que preocupa, porque enquanto peças como Vitor Recife e Fabiano não se recuperam, o P vai ficar nessa situação, tendo que improvisar, colocar 5 jogadores no meio campo, fazendo com que às vezes o Leto tendo que fazer o meio ataque para ficar com o Agostinho, porque enquanto a situação ficar desse jeito, vai ficar complicado para o Piauí. Tá certo, aí nós observamos agora um dos lances perdidos aí pelo time do Piauí Esporte Clube e uma bola na trave do goleiro David no último jogo contra a equipe do Náutico. Dá para dizer assim, o Salgueiro já está praticamente classificado, é um time que segura seu elenco há 3 anos. Tem 3 rodadas ainda, né? São 3 rodadas, 9 pontos a serem disputados. Tem 9 pontos para ser disputado, mas quando arranca assim, dificilmente alguém segura. É. Porque do jeito que o outro daqui, que o Piauí vai se programar, vai tentar jogar com os seus titulares, o Salgueiro também está se preparando lá. Não adianta a gente pensar, nós vamos preparar aqui para a gente ganhar lá, pensando que o outro não está se preparando, mas que o outro também está. Ele fez o dever de casa, está ganhando jogos, teve o empate com o Piauí dentro de casa, que para eles o resultado é ruim. Como é ruim o Piauí empatar dentro de casa também ou perder. Mas, em primeiro lugar da chave, ele pode chegar lá. Agora o Náutico também é um time muito forte. E vai jogar Querendo agora ou não, tem diante da sua camisa. torcida. Para mim, o Salgueiro, caso queira se classificar, ele tem um jogo fundamental em São Luís contra o Moto, na próxima rodada. O Salgueiro arrancando... O Moto cresceu. O Moto, a gente esperava um pouco mais depois que ele fez o 3-1 no Náutico. Venceu em casa, vai pra Salgueiro, vai com autoridade, vai tentar o resultado. E lá perdeu os 3. Pegou de 3, 3-0. Então, o jogo fundamental pro Salgueiro pensar em sonhar com a classificação é contra o Moto dia 5 lá em São Luís. Vencendo ou empatando, vai decidir o futuro aqui em Teresina no dia 11 de março contra o Piauí. Tá, beleza. Olha, o Sport 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais Copa do Nordeste, tem o River Atlético Clube, que jogou contra o Fortaleza e também conquistou o empate. Estamos de volta com o Sport 10. O assunto continua sendo Copa do Nordeste, só que desta vez o campeão piauiense, a equipe do River, teve um jogo difícil no meio de semana contra a equipe do Fortaleza. Olha, o primeiro tempo é para deletar do River, porque no segundo tempo o Fabinho fez incendiar, fez pegar fogo e deu aquele empate com sabor de vitória para a equipe do River. River e Fortaleza entraram em campo pelo Grupo D da Copa do Nordeste. As duas equipes queriam a liderança. Em jogo aberto, Fortaleza tomou a iniciativa e logo aos 19 minutos do primeiro tempo, Cassiano bate cruzado fazendo 1-0 para o Leão. O River não conseguia pôr em campo o mesmo futebol de jogos anteriores e pouco perigo levava a meta do goleiro Deola. Então o Fortaleza foi ao ataque e com a fragilidade da defesa tricolor, foi a vez de Anderson bater cruzado e fazer o segundo do Leão. Com a derrota parcial por 2-0, o River voltou para o segundo tempo com Jorge Michael e Fabinho. O River jogava diante de sua torcida, mas quem parecia jogar em casa era o Fortaleza. Então Fabinho apareceu no jogo e de perna esquerda marca um golaço, diminuindo no placar. Com a pressão do Galo, pênalti que Esquerdinha bate e faz o gol de empate. E no final do jogo, Fortaleza poderia ampliar e sair com a vitória, mas o reflexo do goleiro Nailson garantiu o empate em 2-2. O River perdia por 2-0. Ele saiu do banco, deu um empate com sabor de vitória e correu para o abraço da torcida. O nome dele é Fabinho. Esperei essa oportunidade, consegui marcar um golaço, foi um golaço mesmo lindo, para incendiar essa torcida e conseguimos o gol do empate com o Esquerdinha de pênalti. Foi um golaço mesmo, Fabinho. Parabéns pela partida que você fez. Deu um outro ritmo à equipe do River Atlético Clube. Olha, e um dos jogadores mais experientes que esteve em campo foi o goleiro Deola. Ele também fala dessa partida contra a equipe do River. Um árbitro muito mal preparado, invertendo demais os lances. Eu tomei cartão amarelo por um erro dele. Depois teve outros lances que acabaram
que acabaram invertendo o lance, mas não podemos criticar a arbitragem porque foi uma falha totalmente nossa, um erro nosso de marcação. Não podemos, ganhar de 2-0, deixar uma defesa no mano e é onde a gente acabou tomando o primeiro gol e com a torcida inflamada o River cresceu e veio para cima. Esse jogo, você diz assim, é o empate com sabor de derrota? Pela circunstância, né? Porque você está ganhando de 2-0 e tomar um empate, sim, é um empate com sabor de derrota. Mas não podemos esquecer que estamos fora de casa, né? Então a gente continua na liderança, mas serve de aprendizado, não podemos mais cometer esses erros. Aí o goleirão Deola reclamando da arbitragem, o mesmo fez o técnico Nedo Xavier, que tanto reclamou da arbitragem, como também reclamou da situação do gramado do estádio Albertão. Descuidamos, atacamos com muita gente, tomamos o primeiro gol, depois o segundo vocês viram. Acomodação pode caber, Nedo, nesse momento? Não é acomodação, vai dizer que os jogadores estão acomodados. Forma alguma, os jogadores correram, aqui é terrível, né? Você é um campo grande, quente, um campo também lastimável, também horrível também. E aconteceu. Parabéns para eles que tiveram força para reagir. Olha, o que eu observei na matéria aí do técnico, estava chateado e não aceita broncas, né, da imprensa que está pegando no pé do Nedo Xavier. Ele já saiu com a corda no pescoço. Ele poderia perder o cargo de treinador do Fortaleza se a vitória do River viesse. O campo que ele estava jogando não era o mesmo campo que o River estava jogando, O mesmo. não? O mesmo. Se estava ruim para um, estava ruim para os dois. Eu não consigo entender essas coisas, não consigo discernir. Óbvio que todo mundo quer jogar num campo melhor, num campo bom, mas o campo do Albertão não é para o cara sair reclamando, não. Eu também acho que não. Os jogadores em si não reclamaram. O que os jogadores do Fortaleza reclamaram do estádio Albertão foi a situação do tamanho do campo em si. Mas que hoje eles estão acostumados com as famosas arenas. Bem reduzido. Bem reduzido. Mas o campo do Albertão faz parte, está dentro do contexto. Não está fora, não. Ó, lógico, eles podem diminuir um pouquinho, como pode chegar até o tamanho do Albertão, mas está dentro do regulamento. Dentro do regulamento. O jogo em si. Foi muito bom de assistir. O Fortaleza, eu queria a tua avaliação sobre o Fortaleza. Ficou dentro do esperado? Foi um time mais ofensivo do que o Ceará? Com certeza. Né? Eu achei, foi bem melhor que o do Ceará. Eu confesso que eu esperava um Fortaleza fraco. Eu estava muito triste, que a gente está no futebol piauiense e quer que os times daqui se saiam bem. Estava muito triste achando que o River ia perder. Graças a Deus o River deu aquela reação e empatou. Pra você ver como mexe com a torcida, viu? A torcida, quando o River empatou, passou a acreditar que ia virar. Mas o Fortaleza é um bom time. O Fortaleza também perdeu o gol no final. Beleza, vou puxar aqui os comentários do Jota, tem que tu desligar o celular. Jota Araújo, sem essa reclamação de gramado, de arbitragem, como é que você viu a equipe do Fortaleza diante do River? É um time com o Nedo Xavier, veio num 4-3-1-2, só um jogador de meio campo, de ofício, para armar a jogada, que era o Samuel. Ele vinha com a tática um pouco mais de ser um pouco mais defensivo, sendo que com 3 volantes. Mas na lógica, na ótica do jogo, o Nedo Xavier tentou de todas as formas usar o que ele dizia que o gramado era ruim, mas ele tentou explorar as laterais, tanto com o Wanderson como também com o lateral direito Tinga, para dar um pouco mais de mobilidade para o Samuel, que é o meio de ligação, fazendo com que o Pio fizesse também esse lado de meio campo ao lado do Samuel, para dar liberdade para o Lúcio Maranhão e para o Cassiano, que deram um trabalho. A gente até conversava um pouco sobre isso. O Cassiano era aquele jogador, espécie comparado com o Fabiano. Alto, um atacante fixo de área, só que ao contrário do Fabiano, que ele usa o braço para se proteger, o Cassiano não. O Cassiano ele vai encolhido, mas quando sai para tentar concluir a jogada, ele resolve. E foi o que aconteceu. Fez o gol, depois disso o Lúcio Maranhão saiu machucado, mas o Fortaleza também tem um pouco, ele usa também a mesma tática do Náutico. Contratou alguns jogadores experientes para mesclar na equipe. Deola é um exemplo disso, o goleiro. Samuel Meia, o Cassiano atacante, assim como também o zagueiro Adalberto. Mas boa parte desse time também é oriundo da base. Também tem garotos da base. Entrou um garoto William no primeiro tempo da Lúcio Maranhão. Deu muito trabalho à defesa tricolor. Tudo bem, o Bruno Lopes, muita gente fala, o Bruno Lopes falhou nos 2 gols. Eu não acho. O Bruno Lopes estava fora de ritmo. Não tinha tendo condição de jogo. Fora de ritmo. Entrou foi em novembro a última partida Exato. do Bruno. O Bruno Lopes jogou a Série D do Campeonato Brasileiro. De lá pra cá não vinha jogando, não vinha tendo atividade. E com isso o Fortaleza explorou o lado do Bruno Lopes. Com isso saiu o gol do Cassiano e saiu o gol do Anderson. Mas ao meu ver o River tá vivo e muito vivo
na busca pela classificação. Olha, e sobre a classificação, eu conversei também com o goleiro Nailson, da equipe do River Atlético Clube, que vem fechando a meta tricolor. Eu fiz a mesma pergunta. Esse empate, teve aquele empate com sabor de vitória, Nailson, para você, diante do Fortaleza? A gente veio pro jogo, hoje a gente só viemos no segundo tempo. Graças a Deus, o professor foi feliz na substituição que vem, tem que olhar, tem que parabenizar a comissão técnica, conversou e vocês viram que no primeiro tempo a gente foi uma equipe apática. Acho que foi, né? Vamos dizer que foi um apagão, mas é pra gente levar de aprendizado para não acontecer mais. Tenho certeza que com a dura que a gente vai pegar do professor, isso não vai mais acontecer e tenho certeza que daqui para frente o nosso time vai ser esse do segundo tempo. E o auxiliar técnico Hélio Pinheiro também conversou conosco. Ele falou sobre esse trabalho que o River vem fazendo dentro da Copa do Nordeste e falou também sobre a situação de alguns jogadores que não vem rendendo o esperado dentro do time titular. Entre eles, o lateral Hugo Figueiredo. Essa bola de trás, chegar no Fabinho, chegando com esquerdinha, chegando com o Lucas entrou muito bem também, o Michel. Eu acho que foram os jogadores que deram uma velocidade maior ao nosso time no segundo tempo e conseguimos empatar. Eu acho que está de parabéns, o grupo está de parabéns porque 2-0 é difícil da gente correr atrás. Agora, Hélio, a pergunta que fica é a seguinte, lá de cima é melhor observar o jogo, porque o Flávio Araújo estava lá, observando o jogo, deve ter passado alguma coisa para você, é melhor estar observando lá de cima ou aqui de baixo, dando dicas aí pro time, né? É difícil, quem está lá em cima é difícil, eu acho que aqui embaixo a gente fica mais próximo, mas é lógico que o Flávio que gostaria de estar aqui, mas está expulso, ficou de fora, mas a gente se comunica muito bem, a gente trabalha durante a semana, vocês que acompanham, vocês verem a gente dentro do campo, eu e o Flávio, a gente trabalha junto e eu acho que não tem problema nenhum, a gente existe uma comunicação muito boa, já há muito tempo que a gente trabalha junto, então eu acho que o grupo está de parabéns, mais uma vez. Professor, a entrada de Fabinho deu uma outra velocidade à equipe do River, dá para observar que é um ataque lento. A pergunta é, time que se ganha não se mexe, mas time que está empatando com dificuldades, no caso, o River tem que mexer, começando pelo lateral esquerdo, Hugo? Não, eu acho que a gente tem que pensar, trabalhar, eu acho que não é porque pelo primeiro tempo que a gente fez, que a gente jogou mal, mas não é que a gente tenha que mudar algumas peças, a gente tem que trabalhar, pensar nisso, agora esfriar a cabeça e pensar nas próximas partidas e procurar corrigir os erros que a gente cometeu no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, e procurar corrigir para a gente chegar às vitórias. Essa correção tem 15 dias até o próximo jogo contra o Fortaleza. É um tempo bom para a gente trabalhar, eu acho que a gente tem um tempo bom aí agora, vamos trabalhar, pensar bem direitinho para a gente conseguir, nos próximos jogos, a gente conseguir a vitória. Tá aí, as palavras de Hélio Pinheiro, auxiliar técnico do técnico Flávio Araújo. River, já está na hora de mudanças? Ou tu permaneceria com a mesma equipe? Eu não tirava o Fabinho desse time, não. Então tem que haver mudanças. Fabinho entrou bem. O Fabinho é guerreiro e ele vai com a força da torcida, porque a torcida está torcendo por ele. Você é um cara daqui, é um cara que todo mundo conhece, sabe? Tem aquele laço familiar com a cidade de Teresina, com o estado do Piauí. E quando ele vai com a força toda. Eu vou dizer para o técnico que ele tem que escalar, não, como eu não diria no time que eu dirijo. O técnico é o técnico, ele que sabe. Agora eu, como torcedor, não tiraria o Fabinho do jogo. Jotinho, onde é que você mudaria ali na equipe do River Atlético Clube? A bronca nas arquibancadas, até mesmo da imprensa, é com o lateral esquerdo, o Hugo não está correspondendo no momento. Não sei o que é que está acontecendo, pelo nome que ele chegou, mas ainda, na minha opinião, não mostrou ainda. Fez 2 jogos ruins contra o Botafogo e contra o Ceará. Fez um razoável contra o Fortaleza, mas se bem que o Hugo Figueiredo foi fundamental na hora de salvar o gol do Magno Alves contra o Ceará. Se não fosse o Hugo Figueiredo, a situação ia estar complicada naquele empate contra o Ceará. Mas isso é fato, o Hugo Figueiredo não faz uma boa Copa do Nordeste pelo River. Na minha opinião, o Cideval poderia ser aproveitado, ou até eu seria mais ousado até, se o Flávio não se agradasse o Cideval, a Marildo, na lateral esquerda também, podendo colocar Cássio ou Peter no meio campo, ao lado do Rogério. E do meio pra frente eu acho que o Fabinho concorda com o Leal. O Fabinho já mereceu a oportunidade, já tá fazendo por onde, fez uma boa pré-temporada jogando contra o Piauí, contra a seleção de Altos, já merecia um lugar na equipe titular. O Fábio Paulista, nada contra o Fábio Paulista, mas ainda não mostrou a que veio. Verdade, também não mostrou a que veio. Tá devendo muito pelo fato de ter sido jogador do Flávio Araújo lá no futebol paraense, mas não vem fazendo uma boa atuação pelo River. E o Lucas Bacelar também merecia também, já aos poucos, ser bem aproveitado. Entrou contra o Ceará,
fez um bom jogo. Também foi fator fundamental no segundo gol do River, cavou o pênalti com o gol do Esquerdinha, e agora tá nas mãos do Flávio. O Flávio vai ter 2 semanas até o dia 3 contra o Fortaleza no PV, para quem sabe encontrar o time ideal para manter a toada viva da classificação. Olha, tem um termo que a galera usa que eu não gosto, de assim, mas o jogador A e o jogador B é jogador do treinador. Eu vejo da seguinte forma, se você não está tendo condições de ser titular e sendo meu jogador, vai para o banco de reservas. Porque ali não é o jogador que está em nome, e sim o clube. É o clube que está disputando as competições, é um projeto que o River tem. Na realidade, não tem que ter jogador do treinador, tem que ter jogador do time. O treinador São 28 jogadores, aqui, né, que o River tem? Isso. São 28 jogadores, né? Imagina se o time der liberdade para ele contratar os 28. São 28 jogadores do treinador. Não são 28 jogadores do time. Tem que botar o que é de melhor, o que a gente quer é resultado bom no futebol piauiense. Eduardo volta para o jogo contra o Fortaleza. Quem deve voltar mais ali. O Índio volta, isso, vai ter um outro trabalho. E o próprio técnico, o Flávio Araújo, volta. O time treinou ontem, o time não está parando. Tem pelo menos 15 dias, que agora 12 dias até o jogo contra a equipe do Fortaleza. E dá para dizer assim, o River continua vivo dentro da competição. Aí a pergunta é, Jotinha, dá para acreditar na classificação do River? Dá, porque o River agora tem 2 jogos decisivos lá em Fortaleza. Isso daí contra o Fortaleza dia 13 e será contra o dia 10. São jogos cruciais para o River continuar vivo na classificação. Os 3 times com 5 pontos. É até engraçado porque os cartões estão fazendo a diferença. Tudo bem, o Ceará tem 2 gols a menos em relação ao River e Fortaleza, mas os cartões vermelhos, a disciplina nessas horas, apesar das arbitragens carregarem nos cartões amarelos contra a River e contra o Fortaleza, não tem sido brincadeira. A arbitragem está carregando nos cartões e fazendo com que o equilíbrio, nesse ponto, os cartões possam ser fundamentais para decidir o primeiro colocado. Mas acredito sim, Sidney, se o Flávio tiver a cabeça no lugar, tranquilidade para mexer com os brilhos, a motivação dos jogadores, porque ele conhece, ele sabe como é jogar no PV. Agora, o que aconteceu? Que o River não teve aquele calor em cima da defesa do Fortaleza, como teve com o Ceará, na tua opinião, Mas é difícil. Eu vejo o seguinte, passa tudo ali pelo meio campo. Não tem como. O meio campo é a alma, é o coração, é tudo do time. O meio campo, talento, tem que fazer alguma mudança, tem que ver o que foi que aconteceu. Eu discordo do Jotinha com relação ao Maurício, tirar a Marildo do meio de campo. E jogar na lateral. Meu amigo ali, você é matar o time, porque aquele rapaz é o tudo do River. Ele é quem segura tudo ali atrás. Ele vai até a última as últimas consequências. Se tirar aquele rapaz do meio campo, botar numa lateral, pode dar um buraco muito grande no meio campo do River. E o River, no segundo tempo, jogou com a alma. O time, quando vai para jogar dentro de casa, vai representar o Estado, que vai fazer, tem empolgação, a torcida está presente, a torcida do River está indo para o campo. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui, dar um abraço especial à torcida piauiense, em especial à torcida do River, que estão comparecendo aos jogos do River, está fazendo bonito. Hoje é o maior público, até o momento da Copa do Nordeste. A torcida do River está proporcionando isso para quem não apostava no futebol do Piauí. E eu vou apostar também, vou parabenizar aqui os torcedores piauienses que estão indo aos jogos do Piauí Esporte Clube. Certo. Porque compraram a causa. Né, compraram a causa. Na verdade, o Piauí é um time simpático. Todo time do Piauí, o segundo time dele é o Piauí. É o Piauí Esporte Clube. Isso aí é bom. O que eu estava voltando é porque quando o time vai jogar dentro de casa, ele tem que jogar com o que sabe, com a classe do jogador e com a alma. Ir para cima, porque ele está lá representando uma torcida que está lá gritando por ele. Faltou isso, faltou essa empolgação no primeiro tempo do River, eu acho que sim. Mas no segundo tempo, quando se empolgou, foi para cima. E empolgou com a entrada do Fabinho. Com a entrada do Fabinho. O Fabinho entrou em campo, a torcida entrou junto com o Fabinho. Com o Fabinho e com o Lucas Barcelar. Inclusive um princípio de vaia muito grande em cima do Varley. Eu achei injusto, é sério. Eu achei injusto o que fizeram. O Varley tem uma história grande aí no futebol. Tem sim. E ele sentiu a ausência do companheiro de ataque, o Eduardo. Que há química muito boa entre os dois. Com jogadores certeza. Experientes que já sabem como joga o outro. Se houve o fator falta de entrosamento entre Paulo Paraíba e o Bruno Lopes, na frente foi da mesma forma com o Varley e o Fábio Paulista. Você vê que o Fábio, o Paraíba, né, o Paulo Paraíba, ele foi bastante criticado, mas ele não teve culpa. Ele estava cobrindo as duas, porque não há um entrosamento. Quando não há entrosamento, o bicho pega. Verdade. Escuta o que eu estou lhe dizendo e vejam, o jogo Fortaleza e River vai ser um River diferente dentro de campo.
Vai ser muito diferente porque já pode o River já encaminhar o seu futuro na competição. Já joga se encaminha para a próxima fase e sonhando com a vitória. Seria uma epopeia, seria maravilhoso. O River com 8 pontos, jogaria contra o Ceará no dia 10, podendo arrancar o empate, jogando o seu futuro contra o Botafogo no Albertão. Aí sim o River poderia sim ser preponderante para decisivo para encaminhar sua classificação. Tá certo. Léo, gostaria de agradecer a sua participação aqui na manhã deste domingo aqui no Esporte 10 e, claro, as portas da TV Antena 10 estarão sempre abertas. Obrigado, Sidney, pelo convite, para explicar, né, o que é que está acontecendo Isso. com relação à nossa vontade de contribuir para com o futebol piauí, que é o que a gente torce. Nós somos piauienses, somos daqui, trabalhamos com evento e queríamos proporcionar bons eventos esportivos para essa cidade. Infelizmente, não deu, mas outros dias virão, né? Com certeza. Dias melhores virão. É verdade. Jotinha, obrigado, Jota. Eu que agradeço, Cid, um abraço a todos. Beijo pra Cristiana no Parque. Beijo, amor, te amo. Aê, garoto. Deixa eu mandar aqui um abraço ao menino Tigre, tá ligado aqui no nosso programa, o grande Clemilton, viu? E o Gustavo Marcel, que tá no split ali ligado no Esporte 10, que é o nosso repórter cinematográfico. E o Esporte 10 de hoje fica por aqui. Que todos tenham uma boa semana e, claro, bons treinos para a River e para o Piauí Esporte Clube, para que possam carimbar a classificação fora de casa. Valeu, galera. Tchau, tchau.